Olá, eu sou a Margarete e no vídeo de hoje eu quero estar conversando um pouquinho a respeito dos ensinamentos da obra, do Joel Goldsmith, que é O Caminho Infinito. E, gostaria de estar compartilhando com vocês um pouquinho, do que eu pude entender, dos ensinamentos do Joel e, fazer uns comentários aqui, tecer alguns comentários em relação ao que diz aqui no livro e a forma como eu pude compreender. E também vou falar com vocês um pouquinho a respeito da importância da meditação, para que a gente consiga assimilar, processar e realmente trazer para a nossa experiência diária, a realização do Espírito de Deus, da consciência divina em nós. Porque somente através da meditação isso é possível. E como eu sou uma buscadora da verdade, acredito que você que está chegando aqui também seja uma buscadora como eu. Tudo que a gente precisa fazer para poder realmente entrar em contato, com a consciência divina, porque nós somos consciência individual, mas a consciência maior, a consciência divina que nos criou, a única forma da gente estar entrando em contato com ela é através da meditação, E o Joel, ele frisa muito isso em todas as suas palestras, em todos os seus livros, a respeito da importância da meditação. Porque sem a meditação, só com o estudo, não é possível. Mas eu te digo, com toda clareza, que através da meditação, sim, é possível você mudar a sua vida, mudando, de dentro para fora, mudando a sua consciência. E então eu quis estar começando esse trabalho falando, a respeito do Caminho Infinito, porque essa obra é uma obra-prima mesmo, que o Joel deixou para a gente uma preciosidade, porque a cada leitura a gente cai uma ficha diferente, a gente assimila algo novo, e vai fazendo uma expansão de consciência mesmo. Então eu quero começar aqui comentando a primeira frase aqui, do livro do Joel, que eu acho bastante impactante, bastante uma forma de tecer assim, um aprendizado muito profundo, que ele diz aqui, o verbo se fez carne, mas ainda é o verbo. Não mudou sua natureza, sua qualidade ou substância, por ter se feito carne. A causa tornou-se visível, como efeito, mas a essência ou substância continua sendo o verbo, o espírito ou a consciência. Então, aqui nessa frase, como diz na Bíblia mesmo, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Joel repetiu aqui a mesma frase, o verbo se fez carne. Mas, mesmo ele se fazendo carne, ele continua sendo consciência infinita. Ou seja, nós somos o verbo feito carne, nesse corpo físico, mas a consciência divina continua habitando em nós. E isso, eu acho que é um grande ponto que no começo, quando a gente entra para esse estudo, a gente não consegue assimilar muito bem isso, como que eu e Deus somos um, e a gente só vai acessar realmente, de fato, essa essência, aprofundando nos estudos, lendo, ouvindo os áudios e meditando sabe, digerindo isso como se fosse um alimento. Porque é no dia a dia, é no aprofundamento dessa leitura, de praticar a presença, que a gente vai assimilar isso de verdade. E quando isso se torna verdade na gente, a gente começa a ver a mudança no nosso mundo exterior. Porque os problemas começam a se resolver, a vida começa a fluir, a gente começa a sentir uma alegria de viver, e a gente sente essa imensa vontade de transmitir isso para as outras pessoas que ainda não têm esse conhecimento, porque realmente é um conhecimento transformador. E a gente não tem como fugir disso, Nós somos espíritos experienciando uma vida humana, mas a verdadeira essência é o espírito,
E a gente não está trazendo nada de fora para nós, a gente não vai acrescentar nada, mas a gente vai tirar de dentro de nós tudo aquilo que nós já temos, que nós já somos. Porque eu e o Pai somos um. Tudo que o Pai tem, eu tenho. Tudo que o Pai é, eu sou. Então, é do agrado do Pai dar-nos o reino, né? E por isso que não precisamos orar pedindo coisas, né? Nem mesmo saúde, porque Deus, ele sabe de tudo que nós precisamos. Logo, se ele sabe, com certeza ele vai nos dar. Só que a gente precisa abrir um caminho para receber tudo que Deus tem para nós, né? E para abrir esse caminho é somente através da meditação. É um caminho árduo, não é da noite para o dia, a gente leva um tempo porque é um processo. Principalmente para quem nunca meditou, para quem está começando os estudos agora, quando se fala de meditação parece uma coisa assim cabulosa, né? Porque eu sei, porque comigo foi assim. E somente através da meditação é que a gente consegue sair, né, do sentido físico para deixar o espírito agir e nos guiar, né? A partir desse momento que a gente, como dizia o próprio professor Sandro, quando a gente fecha os olhos, a gente já está em meditação. Mas muitas vezes a gente se cobra muito porque a gente acha que não está conseguindo acessar. Mas a partir do momento que você para se dedicar com a intenção, Deus, o Espírito, ele já está ali e pela graça ele vai te guiar também. Mesmo que no começo pareça tão difícil, mesmo que no começo você começa a se cobrar e se culpar e achar que não está fazendo da forma certa, que não está conseguindo, sabe? Porque é um processo, né? É um processo. E só quando a gente sai do sentido físico, da percepção dos cinco sentidos, e entra e fecha os olhos e se acalma e começa ali a praticar realmente a presença de Deus dentro de você, na sua consciência, é que você solta aqui o eu humano e o Espírito de Deus toma conta e começa a agir, a se manifestar e a mudar o que precisa ser mudado, né? E como diz o próprio Joel, né? É por causa da descrença de que somos a expressão de Deus ou a inteligência divina que fracassamos na vida. Porque a gente não acredita que a gente é a expressão de Deus. Que Deus habita em nós. A gente acha que ele está lá longe, é um Deus separado de nós, a quem a gente ajoelha para implorar por coisas materiais, né? Na maioria das vezes. E é justamente essa descrença de que Deus está dentro de mim e que eu não preciso pedir, porque é do agrado do Pai dar-vos o reino. Ele sabe de tudo que a gente precisa. E você não precisa pedir, porque ele vai te dar tudo que você precisa. Ele sabe da sua necessidade. Só que para ele poder fazer isso por você, ele te deu o livre-arbítrio. Você precisa deixar ele agir. Mas enquanto você estiver muito ligada nos sentidos finitos, né, nos sentidos físicos, você não abre espaço, você não abre caminho para que ele haja sobre você. Você quer estar no controle, você está no controle, você acha que você tem o controle total, né? E aí quando as coisas dão errado, você se culpa ainda mais, porque você fala, fui eu que agi assim, por que que eu fiz daquele jeito, por que que eu fui por aquele caminho? Mas a gente vai tomando cacetada da vida e chega uma hora que essa ficha cai. Peraí, né? Eu sou só um instrumento. Quem age na minha vida é Deus, porque eu sou Deus manifesto, invisível manifesto. O verbo tornado carne, né? Na Bíblia não diz? O verbo se tornou carne e habitou entre nós. Nós somos o verbo tornado carne. O Espírito que se manifestou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Porque a minha consciência é a consciência do todo. O invisível e manifesto está aqui, manifesto, em mim e em você, né? E em todas as pessoas, e em todas as coisas manifestas aqui no nosso planeta. Por isso que quando a gente olha para as pessoas, a gente tem que enxergar Deus nelas.
por mais pecadoras, por mais perdidas que elas possam estar. Se a gente conseguir enxergar Deus, a essência, dentro daquela pessoa, você vai ver que aquilo ali é apenas um erro, uma ilusão da vida humana terrena, que por trás de toda aquela casca de pecado, de coisas erradas, de coisas mundanas, tem um espírito divino habitando aquele ser. Aquela pessoa só não sabe. Por isso ela está agindo na ilusão. Né? Ela está enterrada debaixo de todas as crenças que foram embutidas nela, de todas as experiências que ela foi embutindo ali na vida diária dela, e ela foi se achando, às vezes ela própria se acha um monstro, ela se olha no espelho e se enxerga um monstro, sendo que ela não é, ela é um ser divino. Ela é um ser divino por trás daquele monstro. Só que à medida que ela não sabe disso, ela também não abre espaço para que esse eu divino se manifeste. Certo? E eu acho que a nossa função, por isso a importância, né, da gente, quando a gente chega num determinado grau, acho que até por isso que a gente sente essa necessidade de iniciar algum trabalho, alguma coisa para tentar ajudar essas pessoas a enxergar o eu divino que ela é, né? Ajudar ela nesse processo. Porque às vezes pode no começo não fazer sentido para ela e ela falar, essa pessoa é uma louca, mas se uma luzinha começa a acender, porque vai começar, entendeu? Se não for agora, vai ser num determinado momento. Todo mundo tem o seu momento. Todo mundo tem. Uns mais cedo, outros mais tarde, uns nessa vida, outros não. Na próxima ou daqui 10 vidas, não sei. Né? Mas todos os espíritos, eles vão. E à medida que nós tentamos também levar isso para as pessoas, eu acho que isso, de certa forma, colabora também um pouco mais para a nossa evolução. Porque eu acho que o sentido dessa busca não é para a gente, não é? Eu acho que a busca, ela não termina aqui, eu estou buscando para mim porque eu quero me salvar. Não, porque se todos somos um, não é importante eu me salvar, é importante todos se salvarem. Por isso que a gente sente essa necessidade de levar, de tentar ajudar o mínimo que seja, não é? Porque se eu não tenho ainda o preparo que o Joel tinha, vamos falar assim, o conhecimento, o discernimento que ele tinha, mas eu tenho um pouquinho. E esse pouquinho que eu tenho, eu quero compartilhar. Porque a gente começa do zero, a gente não começa lá em cima, né? O Joel também, com certeza. Quando ele começou na busca dele, ele começou lá atrás, sem saber direito como era, como não era, o que não era, né? E à medida que ele foi recebendo esse conhecimento de fora, ele era um ser iluminado, né? Um místico, como diz o professor Sandro, o maior místico dos últimos 500 anos, e talvez ele já tenha vindo para essa existência com um certo grau maior, né, de consciência. Então, talvez por isso ele tenha conseguido expandir mais rápido. Mas, assim, ele também levou anos, né? Foi uma jornada. E nós que somos agora apenas estudantes, eu me considero ainda uma estudante, eu sou uma estudante do Caminho Infinito. E mesmo eu sendo uma estudante, eu senti a necessidade de vir compartilhar um pouco desse meu conhecimento, um pouco dessa minha experiência, para quem sabe ajudar as pessoas que estão começando, ou que ainda nem chegaram nesse assunto, a chegar, né? Os que não chegaram, quem sabe chegar, através da minha linguagem, através de se identificar comigo, não sei, né? Mas o meu intuito de começar esse trabalho foi esse. Tanto que a princípio a gente sempre, quando começa, a gente não sabe por onde começar, mas nada mais é do que Deus dentro de nós que nos guia mesmo. Esse trabalho não é meu, como não era do Sandro, como não era do Joel, né? É do todo que está aqui agora. Eu estou apenas eu sou apenas um instrumento.
E é ele que está aqui. As palavras que eu estou dizendo não são minhas. Eu sei disso. E nesse sentido, eu tento dar o meu melhor. Mas eu apenas me disponho, eu apenas me coloco à disposição do todo para que ele haja e faça através de mim o que precisa ser feito. E tudo que eu tenho para te dizer hoje, se você chegou agora, tem muito pela frente, é uma longa jornada, é uma jornada sem fim, na verdade, né? Porque o caminho é infinito. Mas é o começo de uma grande mudança na sua vida, pode acreditar. É o começo de uma coisa tão maravilhosa, tão grandiosa, que a gente só vai perceber à medida que a gente fosse se deixando levar nesse sentido do conhecimento, se aprofundando no conhecimento do espírito, do invisível e manifesto, compreendendo. E quem está no caminho da física quântica, esses conseguem entender até melhor, né? Porque o todo, ele é o campo quântico, é o vácuo quântico, ele é o todo. Porque ele é esse caldeirão efervescente de energia que tudo cria, que dá vida a tudo. Então, e nós todos somos partes, né, desse todo, e estamos todos interligados. Por isso todos somos um. Somos todos a energia do todo manifestando aqui nessa vida humana, se expressando. E o todo se expressando através de nós também. E uma vez que somos consciência espiritual individual, podemos sempre confiar que é o todo que está agindo, né, através de nós, e a nossa tarefa, e ele vai expressar a si mesmo. Essa consciência, ela expressa a si mesma. Então, eu não preciso me preocupar. Tudo que eu preciso fazer é relaxar e confiar. E deixar que a nossa alma se expresse, né? Porque apenas deixar que as ideias divinas se manifestem, né? E por isso a meditação, porque só através da meditação a gente consegue relaxar, sair de cena para deixar a alma entrar em cena, né? E a partir do momento que a gente deixa, as ideias que surgem na nossa mente são guiadas por ela. Se a gente seguir a pequena voz silenciosa, se a gente seguir a nossa alma, não tem como falhar, não tem como dar errado, porque a alma sabe o que é melhor para a gente. É do agrado do Pai dar-vos o reino. E por experiência própria, quando a gente tira o foco dos problemas, eles se resolvem. Eles se resolvem porque tudo é consciência. E quando eu estou colocando foco no problema, eu estou colocando consciência. Logo, eu estou expressando mais dessa consciência, certo? E quando a gente tira o foco, quando a gente tira da consciência. Logo que eu tiro da consciência, eu paro de manifestar. Eu tiro a resistência daquilo, eu paro de manifestar aquilo na minha vida. E é onde que os problemas se resolvem, né? E isso é tão certo, não tem como dar errado se você agir por essa forma. Por isso que quando a gente começa a praticar a meditação, praticar a presença contemplativa, né? A gente tira o foco do problema, porque você ocupou a sua mente com outra coisa. Você começou a praticar a presença e você começa a fazer disso uma oração constante, porque a gente começa a praticar a presença, nada mais é do que você manter a sua mente focada no todo, né? O tempo todo. Então, você praticamente fica em oração o tempo todo. Se você está fazendo alguma coisa, você está sempre falando, apenas a tua graça me basta. Estas frases que o Joel deixou para a gente, eles são o nosso refúgio para a gente poder limpar a nossa mente dos problemas, das preocupações, das angústias, das ansiedades e dos medos, né? Porque quando você ocupa a sua mente com essas frases, elas nos ajudam a desviar o pensamento dos problemas, tirar o foco, tirar os problemas da consciência, focando na presença, focando no todo, focando na energia,
divina que habita em mim. E, e quanto mais você vai praticando, mais você vai transformando isso numa rotina diária, e quando você percebe, você acorda já praticando a presença, e você vai dormir praticando a presença, e a sua mente, a sua consciência é preenchida pela presença do todo. E só na medida que isso vai acontecendo é que os problemas da vida humana vão diminuindo, né? E vão se esvaindo.